Boa noite, boa noite. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Simone, igreja registrada verdadeiramente, igreja que só prega o Evangelho de Cristo, justificando a palavra, o amor de Deus sobre vocês, sobre nós. Olha, Deus, eu não vou pedir desculpa de nada do que eu disse ontem. Eu não tenho obrigação de pedir desculpa de nada a ninguém. Eu tenho a obrigação de falar a verdade. O problema está aí. Vocês, de lá, daqui, vocês nunca ouviram ninguém pregar a verdade. Eles procuram uma parcela da Bíblia, um versículo, e prega para vocês, que agrade vocês. O que não agrada a vocês não adianta para vocês. Mas aqui o nosso trabalho é bom. Tanto faz TikTok, Face. Quem quiser pode me cortar, não tem problema não. Eu não estou aqui para agradar homem e nem estou aqui para ganhar dinheiro não. Eu estou aqui para pregar o Evangelho de Cristo. E olha, eu desafio em todos os grupos, quem é que está pregando o Evangelho de Cristo igual a mim? A lei igual a mim. Não peço desculpa a ninguém, que eu não tenho pressão de pedir desculpa a nada a ninguém. A palavra diz, é uma espada. Você sabe o que é a espada? Está aqui, ó, a Bíblia. Ela, para ser pregada correta, é para ser pregada. A Bíblia diz que a gente tem que respeitar a lei. Qual é a lei? A lei de Deus. A lei de Deus. E eu não falto respeito à lei. Eu digo verdade a quem vem me tirar de terra, que não conhece porcaria nenhuma da Bíblia. Vem falar idolatria. Idolatria está na Bíblia católica, fala muito mais da idolatria do que na Bíblia evangélica. Na Bíblia católica, tem livro aí que fala coisas horríveis dos padres. Está dentro dos 7 livros que tiraram da Bíblia católica. Mas se tivesse aqui, eu ia pregar a mesma coisa. Não ia nem saber. Eu não estou aqui para agradar o homem, não. Estou aqui para agradar o meu Deus. E ver se de um de vocês que estão ouvindo se salve. Um de vocês se salvar para Deus é muita coisa. Precisa muito, não é um. A Bíblia diz que é muitos chamados e poucos o quê? Escolhidos. E eu não peço, eu não sou homem para estar me rebaixando a ninguém. Para mim não vejo ninguém mais do que eu, não vejo ninguém rico mais do que eu. Tem outras redes muito ricas aí, mas não leva nada, e eu vou levar o que Deus me deu. Isso aí eu levo comigo. Que é o respeito que eu tenho aí. E a honra e a glória. Ó, Romanos capítulo 5, aqui é ao vivo e a cores. Aqui você escuta cachorro gritando, louro gritando, menino gritando. A gente escuta aqui tudo. Porque aqui estamos sendo real. Não é montagem dentro de centro. Preste atenção. Justificando-se, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com quem? Com Deus. Paz com Deus. Intermédio de quem? De Jesus Cristo. Esse negócio de dizer vou a Maria para ir falar com Deus é mentira. Mentira. Sai biblicamente, não fala sobre isso não. Você tem que ir a Jesus para ir a Deus. Ele é o nosso advogado. Você só fala com o juiz hoje se tiver um advogado. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta grandeza, na qual estamos firmes e gloriamos
na esperança da glória de Deus. Da glória de quem? De Deus. Estamos terminando o mundo. Mundo não, que o mundo não se acaba. Essa geração. Está aí o rumor, como diz a Bíblia, de guerra. E guerra atômica. Não vai ser mais guerra de tiroteio de revólver, rifle, fuzil, metralhadora, não. É guerra atômica. Se vocês não souberem o que é isso, procure estudar. Guerras que não escapa ninguém. Onde ela bate, milhares e milhões de gente se acaba. Não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Realmente é. Realmente é. Você está passando a tribulação como eu venho passando. Eu venho doente, meus irmãos, eu venho enfermo. 8 meses, vai completar agora em outubro. 1 ano. Direto. Sem um dia passar sem sentir uma dor. Mas eu estou em fé, eu estou em pé em Jesus. E a perseverança, experiência, e a experiência. Ó, repare, viu? Capítulo 5, versículo 4. A experiência, e a experiência. Quer dizer, você vai ter experiência, cada dia para você é uma experiência diferente. Ora, a experiência não confunde, porque o amor de Deus é determinado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Preste atenção, viu? Preste atenção. Preste atenção à pregação do Espírito Santo. Ora, a experiência não confunde, porque o amor de Deus é determinado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quer dizer, Jesus morreu por quem? Pelos ímpios. Tem Bíblia aí, que eu não posso nem falar nada aqui, que sou perseguido também. Tem Bíblia aí que a Bíblia fala que a morte não veio pelo pecado, veio pelo povo temer a Deus. Eu acredito nisso. Dificilmente alguém morrerá. Olha, tá vendo? Por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime e a morrer. Preste atenção, terminei de falar, Deus terminou de responder na palavra. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Quer dizer, dificilmente alguém defender um homem direito, mas um direito defende. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime e morra, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, segundo nossos ainda pecadores. Quer dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados. Logo muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem? De Deus. Não é a ira de homem não, que a ira de homem não tem poder de nada não. Ele não passa da boca para fora um palmo. Porque se nós, quando inimigos, fomos
reconciliando com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nós glorificamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Intermédio de quem? De Cristo. Recebe o quê? A reconciliação. Veja, gente, eu aqui não estou pregando, não é para dizer que sou bom, não, nem sou melhor do que ninguém, não. Ó, vocês que estão ouvindo, estão enganados. Aí eu sei que tem pastores, tem padre, tem missionários, tem gente que tenta aprender a Bíblia e não aprende porque não quer, que não lê o Evangelho. Tem gente aí que não está salvo porque é ruim mesmo. A ruindade está dentro da pessoa. A pessoa é quem cria a ruindade, nem a ruindade que cria a gente. A gente sustenta a ruindade como o caroço dentro da gente, a gente é quem segura ele. A gente tem que mudar. Eu estou tentando pregar o Novo Testamento todinho para vocês. E já vou no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, não teve um homem que viesse para a terra para não pecar. Todos. Biblicamente não tem um. Não tem um santo. Porque a própria Bíblia só tem um santo. O próprio Deus diz. É Deus. O resto nenhum é santo. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Está vendo aí? O pecado não é levado em conta quando não há lei. Você primeiro tem que aprender a lei, para depois se libertar. Entretanto, ruinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele havia de ver. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morrerá muitos, mas a graça de Deus é o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Quer dizer, pelo só dançou todo mundo, né? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a grandeza transcorreu de muitas ofensas para a justificação. Estão vendo, minha gente? Pelo um só que errou,
nós todos estamos pagando o preço pelo sol. Quem foi? Adão e Eva. Se pela ofensa de um, por meio de um só reino, a morte muito mais, os que recebem a abundância da grandeza e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a grandeza sobre todos os homens, para a justiça que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A obedecer o quê? A lei, não ser o quê? Pecador. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abandonou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, Jesus Cristo pagou tudo por nós e nós não fazemos nada por Ele. Livre-se do pecado pela graça. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morreremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade da vida, de vida. Porque se fomos humildes com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele os nossos velhos homens, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos ao pecado como escravos. Quer dizer, muita gente diz assim, se desliga da escravidão, e o povo não entende o que é isso. Se desliga do pecado, que é a tua escravidão. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedorias de que, havendo Cristo ressuscitado dentro dos mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele.
Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando vive, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos morto para o pecado, mas vive para Deus em Cristo Jesus. Não rereis pontada o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedecei às suas paixões. Não oferecei cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressuscitou dentre dos mortos os vossos membros, a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. A lei, a escravidão e a graça. E dai, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. Quer dizer, nós temos que estar debaixo da lei, não é da graça. Não saber que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência desse mesmo, a quando obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça a Deus, porque outros, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a quem foste entregues. Uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza do vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ireis escravo do pecado, estais isento em relação à justiça. Naquele tempo que ressuscitou, conhecer somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim desta é a morte. Agora, porém, libertadas do pecado, transformados em servo de Deus, tendo o vosso fruto para santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dono da graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, a morte é o quê? É a desgraça do pecado. Se nós não tivéssemos pecado, não existiria morte. A morte existe intermédio do pecado. Capítulo 7 de Romanos. A amologia do casamento. Porventura, a ignorai, irmãos, pois falo aos que
conhece a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Está vendo aí? Está vendo aí, meus irmãos? É a lei que tem domínio sobre nós, não é nós sobre a lei, não. Isso tanto faz a lei da Bíblia como a lei humana, como a nossa Constituição. Ali foi a nossa lei que foi voltada para aquilo. E tem gente que quer rasgar a Constituição. Como muita gente quer rasgar a Bíblia. Quer passar da Bíblia as coisas que não é. Quer criar coisa que não está na Bíblia. Pregando uma salvação sem pregar a lei. Como é que você vai ser salvo se você não conhece a lei? Que salvação é essa? Mentirosa? Quando ele diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, quanto ela viver, mas se ao mesmo modo desobrigada ficará da lei conjugal. Aí, presta atenção. A Bíblia fala tudo. Ó aqui, ó. Ora, meu povo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Quer dizer, aquele casamento civil tem validade. E os pastores dizem que não tem, que validade que tem é a que antigamente, ó meu povo católico, vocês não dizem que eu sou gostoso, sabidão? Vocês se lembram que no passado, na era de 60, 70, os padres não deixavam casar no cartório? Diz que não servia de nada? O casamento era da... como é que diz? O casamento era de quê? O casamento era de quê? Era da igreja? Não. O casamento que tem validade é do cartório. É o casamento da lei do homem. De sorte que será considerado adultério, se vendo ainda o marido une-se com outro homem, de sorte que será considerado adultério, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém se morrer, o marido está livre da lei, e não será adultério se constituir novos núpcias. Tá vendo? Eu sou solteiro. Simone é solteira. Nós não estamos pecando. Nós estávamos pecando se Simone fosse casada e eu casado. Mas Deus teve que eliminar alguém para deixar nós livres. Quando ele diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Como é que querem mudar? Como é que querem mudar as coisas de casamento? Pode mudar? Não, pode mudar não. Não é bíblico. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postais em real pela lei, operava em nós e nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertadas da lei, estamos mortos para aquilo a quem estava sujeito, de modo que se vimos
em novidade de espírito e de não da caudicidade da letra. Olha, presta atenção, viu? Ó, nós temos que viver espírito. Olha aqui quando ele diz, ó. Agora, porém, libertadas da lei, estamos mortos. Se nós não estivermos dentro da lei, nós estamos o quê? Morto, para aquilo a que estava sujeito, de modo que se vimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Quer dizer, a letra não vale o quê? Nada. A lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei? Pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Quer dizer, se não tivesse a lei, não tinha o quê? Pecado. Pois não teria o conhecido a cobiça, se a lei não desceram e não cobiçasse. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Quer dizer, se não existir lei, não existe pecado. Então, o que é que os irmãos querem que eu faça? Eles querem que eu minta para vocês. E eu não minto. Eu não vou adorar imagem, nunca. Eu não vou adorar santo nenhum, nunca. Nunca. Pode me botar eu na cruz. Pode botar eu na corda do pescoço, que eu não vou. Eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. A Bíblia diz, que não sou eu que digo, é o Evangelho que diz. A Bíblia não diz nada que ela não sabe dizer nada. Quem sabe é o Evangelho. O Evangelho diz, bem claro ele diz: todo aquele que foi para o madeiro foi pecaminoso. Quer dizer, Jesus foi para o madeiro porque tinha pecado, né? Porque ele vivia da carne. Ele não vivia direto do Espírito. Ele passou a viver direto do Espírito os 3 anos, os últimos anos da vida dele. Quando o Espírito Santo batizou ele. Porque ele não era batizado do Espírito Santo. E a prova tão grande, quando ele morreu, quem saiu dele foi o Espírito dele, não foi o Espírito Santo. Espírito Santo fala quando é Espírito escrita com letra maiúscula. Espírito comum fala quando é escrito com letra minúscula. Se você não tem esse dom, pegue com Deus. Busque Deus, porque Deus está voltando. Não é Jesus que vai voltar. Quem é o juiz é Deus. Jesus pode voltar para nos defender. Agora, para julgar, não. Ele não tem autoridade de nos julgar. Ele tem autoridade de nos defender. Porque ele é o nosso advogado. Irmãos, eu não prego religião. Eu não prego seita. Eu não tenho nada a ver com macumbeiro, feiticeiro, pai de santo, jurumenteiro, católico, budista, espírita. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada a ver com crente, com evangelho. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sirvo a Jesus. Eu sou dirigente da lei da palavra. Eu estou pregando a palavra para vocês. Se vocês querem ouvir a palavra, entre nesse canal que vocês vão ouvir a palavra. E a palavra muito bem pregada. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal,
porque teu é o Rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Estamos terminando de ler o livro de Romanos. Agora vamos para 1 Coríntios, mais outro livro. Que Deus abençoe. Amém.